uma relação entre que o STF lava a alma desses corruptos, não é mesmo, Deltan Dallagnol? Fique à vontade, meu amigo, boa tarde. Olá, Guilherme, olá, ouvintes, audiência maravilhosa da Gazeta do Povo. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês para defender o Brasil contra aqueles que se acham os donos do Brasil, contra aqueles que se colocam acima da lei, contra aqueles que praticam a arbitrariedade, seja para livrar corruptos, seja contra as nossas liberdades de diferentes maneiras. Guilherme, é isso aí que você falou. Nessa semana, apenas nessa semana, porque se a gente ampliar, a gente vai falar de vários outros absurdos, mas apenas nessa semana, o Supremo Tribunal Federal simplesmente livrou José Dirceu e livrou Marcelo Odebrecht de condenações pesadas que eles tinham por crimes de corrupção comprovados. Vamos analisar cada um dos casos, mas vamos começar lembrando um pouquinho quem é José Dirceu. José Dirceu foi condenado por corrupção no caso Mensalão pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Foi condenado a penas de mais de 7 anos de prisão por um esquema que desviou mais de 100 milhões de reais e ele foi condenado como articulador central do esquema. A gente já começa aí vendo que existem dois pesos, duas medidas, quando a gente olha as penas de José Dirceu, pouco mais de 7 anos de prisão, por um esquema de desvio de mais de 100 milhões de reais, investidos inclusive em campanhas eleitorais, danificando a democracia, e você compara a pena das senhorinhas presas com uma Bíblia e um terço na mão, no 8 de janeiro, penas que chegaram a 17 anos de prisão. Aí já começa a ver que tem alguma coisa errada aí. Mas lembrem ainda que no Mensalão, quando José Dirceu foi pego, qual foi a postura de Lula? Se coloque agora no lugar de um presidente, ou você pode imaginar você como síndico do seu prédio, ou você como um administrador de alguma coisa, as pessoas confiam em você, a administração, inclusive do dinheiro delas. E aí você escolhe uma pessoa para te ajudar, um braço direito, um secretário, uma secretária, um gestor, coloca essa pessoa do teu braço direito para te ajudar a administrar. E essa pessoa, traindo a sua confiança, traindo a confiança de todas aquelas pessoas, bota a mão no saco e rouba o dinheiro das pessoas. O que você faz com essas pessoas? O que você faz com esse traidor? Com essa pessoa que traiu a confiança sua e da sociedade? Você, em primeiro lugar, você vai demitir, você vai fazer uma notícia crime, você vai pedir uma apuração imediata, você vai expulsar ele daquelas funções de administração, você vai romper relações, porque ele traiu não só a você, mas ele traiu toda aquela comunidade que confiou em você, que escolheu ele. E qual foi a postura de Lula quando descobriram a traição de José Dirceu à sociedade brasileira? A postura foi de proteção. Lula não atacou, não rompeu relações, não clamou pela responsabilização, não obrigou seu partido, o PT, a expulsar José Dirceu imediatamente. Não, nada disso. O que fica parecendo é que, na verdade, Dirceu estava funcionando como um anteparo de proteção a uma possível responsabilização ou investigação contra o próprio Lula. E o que se comprovou durante a Lava Jato é que, enquanto José Dirceu estava sendo processado pelo caso do Mensalão, ele estava articulando, realizando, participando do Petrolão. Ou seja, as funções dele de gestão, o poderio de comando, o poderio sobre contratações, o poderio sobre o governo continuava a existir, mesmo depois de ele ter sido flagrado traindo a confiança da sociedade e supostamente traindo a confiança do seu superior hierárquico. Como que você faz sentido de tudo isso? Como que o ser humano normal, do dia a dia, interpreta isso? A interpretação é óbvia. A interpretação é evidente. É de que Lula participava dos esquemas, Lula deu e manteve o poder para José Dirceu justamente porque Lula estava dentro de tudo. Essa é a conclusão óbvia que um cidadão comum chegaria. Mas não parou aí. Lula foi investigado, processado e condenado em 3 instâncias e livrado, é claro, pelo Supremo Tribunal Federal, que jamais o absolveu. E como ele é presumido inocente, a gente não pode fazer nenhum juízo aqui quanto à culpa dele, já não pode também chamá-lo de ladrão, apesar de todas as provas. É o que a justiça diz, né? Genocida pode, ladrão não, por alguma razão que só uma suprema consciência pode nos dizer qual é. E aí você vê tudo isso acontecendo e você lembra de Sérgio Cabral dizendo que ele não parava de pegar propina porque aquilo se tornou um vício para ele. Mas quando a gente olha para o PT, para José Dirceu,
eu acredito, com base nas evidências, nas informações, que é mais do que isso. Que é um raciocínio de que os fins justificam os meios. De que o objetivo de uma revolução do proletariado, de colocar a esquerda no poder, o objetivo de impor a sua visão de mundo a todos, justifica os meios, ainda que esses meios sejam desviar dinheiro público para injetar em campanhas eleitorais, para enriquecer, para o que for. Os fins justificariam, na visão deles, esses meios criminosos empregados que são vistos como custos para um bem maior, para um fim maior, nessa visão absolutamente deturpada da realidade. É o mesmo tipo de raciocínio que justifica o Ministério da Verdade, um Big Brother do livro 1984, do George Orwell, instalado no Brasil por Paulo Pimenta, pelo governo Lula, dentro da Advocacia Geral da União, e que se expandiu para a Secretaria de Comunicação, que chegou a pedir inquéritos para calar críticos do governo em relação à sua incompetência na gestão da crise, tragédia humana no Rio Grande do Sul. E aí esse José Dirceu, desse PT, desse governo, foi ser julgado pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal nessa semana. E vamos lembrar que ninguém mais é ingênuo aqui. O Supremo Tribunal Federal não é um tribunal de justiça, é um tribunal de política, não é um tribunal jurídico, é um tribunal político. Ele não aplica a lei de modo igual a todos, a gente vai ter provas disso. Eu vou comentar provas, evidências concretas disso, mas é um tribunal que aplica 2 pesos, 2 medidas, e é um tribunal que, vamos lembrar também, praticamente integralmente foi colocado lá pelo PT, por Lula e por Dilma. E aí uma maioria da segunda turma isenta completamente José Dirceu de punição, revertendo o entendimento aplicado nas outras 3 instâncias do judiciário, inclusive as instâncias que são técnicas, a primeira e a segunda, de juízes técnicos e concursados. E como que a segunda turma do Supremo Tribunal Federal faz isso? Reinventando a roda, inventando uma teoria sobre prescrição que já estava superada naquele caso. Vou explicar para vocês. José Dirceu foi condenado a 8 anos de cadeia por ele ter solicitado e recebido mais de 2 milhões de reais para facilitar contratos da Petrobras com uma empresa chamada Apollo Tubulars. E a gente tem um sistema de prescrição que funciona como? O nosso sistema de prescrição funciona assim. O que é o sistema de prescrição? Esse sistema ele diz o seguinte: quando o processo demora muito tempo na justiça, quando uma investigação demora muito tempo na justiça, cai tudo por ralo abaixo, você não pode mais investigar, não pode mais punir ninguém, simplesmente porque demorou muito tempo. A ideia é estabilizar as relações sociais, ainda que impedindo a punição porque a justiça está demorando muito. Tudo bem se a nossa justiça fosse rápida. Tudo bem se no mundo fosse assim. Mas isso é assim só aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, por exemplo, a prescrição não acontece depois de você começar um processo criminal contra alguém, porque mostra que o Estado está se mexendo, que ele está buscando punir a pessoa, ele não está inerte. Não faz sentido você punir a acusação, a sociedade, quando está fazendo tudo o que tiver alcance para punir alguém. Só não chega a punição porque nós somos o único lugar do mundo com 4 instâncias de julgamento, com infinitos recursos e com o Supremo Tribunal Federal, que diz que você só pode punir alguém depois do julgamento na 4ª instância, esgotados todos os recursos, estimulando assim a procrastinação e todo tipo de manobra empregada pelos réus para que os seus processos nunca acabem. E qual é o limite? Qual é o prazo de prescrição para alguém que é condenado a 8 anos de prisão? O prazo de prescrição é o prazo de 12 anos. Contudo, quando a pessoa faz 70 anos de idade, como os colarinhos brancos costumam fazer ao longo dos processos, que são intermináveis, essa pessoa recebe um presente de aniversário que vai muito além do amor, do carinho, de eventuais bens materiais entregues pelos seus familiares. É um presente dado pelo nosso sistema de justiça, que é a coroa da impunidade. Esse presente é uma redução pela metade do prazo prescricional. E o prazo prescricional, que no Brasil já é curto, já é todo pró-réu, todo em favor do criminoso, cai pela metade, cai de 12 para 6 anos. Ainda assim, o caso não teria prescrito. Por quê? Porque os crimes foram praticados, começaram em 2009, foram até 2012 e o processo criminal começou em 2016. E o que está em jogo aqui são esses marcos prescricionais. Se entre os crimes praticados e o começo do processo penal, que chama de recebimento de denúncia, se passaram ou não mais do que o prazo prescricional, se passou ou não mais do que esses 6 anos. Entre 2012 e 2016 não passou mais do que 6 anos. E os crimes foram até 2012. Mas aí, veja só, o Supremo Tribunal Federal, com sua suprema consciência, suprema engenhosidade, suprema inovação e com sua suprema
impunidade aplicada aos corruptos, ele reinterpretou isso por uma maioria de 3 votos. Ele disse o seguinte: não, veja bem, o crime foi ajustado à corrupção em 2009, os pagamentos foram até 2012, mas vamos tomar em consideração só essa data de 2009, que foi quando tudo começou, foi quando o ajuste da corrupção foi feita. Entre 2009 e 2016, quando foi recebida a denúncia, começou o processo, passou mais de 6 anos. Vamos então derrubar tudo, cancelar tudo. Ele não fica nem com a ficha suja em razão desse caso. Mas então faz sentido colocar o marco inicial em 2009 e não em 2012? Não faz sentido nenhum. Por quê? Porque o artigo 317 do Código Penal estabelece que a corrupção não só pedir propina, não só acertar propina, não só fazer um ajuste de propina, mas é crime de corrupção receber propina. E nos autos está comprovado que ele recebeu até 2012. Então, o que o Supremo Tribunal Federal fez? Por meio das mãos, e vamos dar nomes aos bois aqui, por meio das mãos de Ricardo Lewandowski, de Nunes Marques e de Gilmar Mendes, o que o Supremo Tribunal Federal fez foi aplicar uma tese inovadora, contrária ao STJ, contrária ao Tribunal da Segunda Instância, contrária à Primeira Instância, livrando José Dirceu da sua condenação. Falta só mais uma condenação para que ele possa se candidatar em 2026, como ele já disse que ele quer fazer. E assim, os velhos corruptos condenados vão reocupando suas posições de poder em Brasília para seguirem nos governando e para que tudo volte a ser como sempre foi. Lavando a alma desses condenados é o papel do STF, um STF que a gente tem que lembrar sempre aqui, aparelhado pelos governos petistas, né, Fabi? Boa tarde. Boa tarde, Guilherme, boa tarde, Deltan, boa tarde, Cláudio Dantas, e boa tarde a todos aqui da audiência do Sem Rodeios na Gazeta do Povo. Pessoal, isso já era meio previsível, né? Não existe realmente surpresa, mas isso não deixa de nos indignar. O Deltan explicou muito bem a questão da prescrição, a parte jurídica da coisa, mas vamos também relembrar aqui que José Dirceu foi neste ano lá no plenário do Senado Federal, né, foi super bem recebido, como se nada tivesse feito ao Brasil. Né? Aos políticos a gente sabe como é que é, mas ao Brasil. E ele disse até que ele não queria atravessar o salão ali, o tapete, para ir na Câmara dos Deputados, justamente porque ele já estava dizendo que ele iria, de uma outra forma, eleito. Né? Então, em 2026, teremos aí um pessoal que está bem sujo, pelo menos moralmente, já que a justiça está livrando a cara deles, né? Mas bem sujo mesmo, provavelmente bem limpo, para poder disputar as eleições. E aí a gente fica naquela indagação político e jurídica do seguinte: é sempre dito que, por exemplo, os cargos, né, de presidência ou do Senado ou presidência da Câmara Federal, que é muito difícil, que tem que negociar, e realmente acho que sim, né? A gente sabe que os caciques partidários são os mesmos, eles não estão do lado de ninguém, a não ser o lado deles mesmos, então é muito complicado esse jogo. Mas o problema é que, além de José Dirceu vir, né, provavelmente candidato a deputado federal em 2026, muito provavelmente ele virá também para ser o candidato dos candidatos, significando que pode, com certeza, exercer a presidência da Câmara. E aí vocês imaginam, não existe ex-agente, parece teoria da conspiração, mas não é. Dirceu foi treinado pelo regime cubano, é disso que a gente está falando. E se você duvida que isso existe, é só analisar os fatos, é só constatar a nossa triste realidade de Brasil. Então, nós aqui temos obrigação como cidadão, se é que ainda vale, mas a gente pode testar, é pressionar a atual composição da Câmara dos Deputados para não aceitar nada mais, nada menos do que alguém minimamente decente o ano que vem, quando Arthur Lira for deixar a presidência da Câmara. Porque vai ser importante. O presidente da Câmara, a gente sabe que tem ali o superpoder, né, de concentrar várias coisas, entre elas de pautar o que nos interessa como cidadão. E vão ser anos decisivos, né, para a próxima eleição, e eu fico triste com isso, porque o brasileiro é obrigado a pensar de eleição a eleição, como se esse fosse o nosso, interesse maior, e não é. Isso é interesse de políticos. Mas veja, a gente é obrigado a jogar esse jogo, é obrigado a gente a pensar quem será o próximo presidente da Câmara,
a gente é obrigado a pensar quem será o próximo presidente do Senado, já que Pacheco é um ser dormente. O melhor, ele está acordado, mas ele está acordado somente para os amigos. Aliás, a gente está vendo como esse pessoal tem uma amizade sincera, uma amizade do coração, uma amizade que extrapola tudo, inclusive a razoabilidade, inclusive a ética, inclusive a moral, inclusive tudo, né? Então aí o Toffoli também não decepcionou, né, com o amigo do meu pai, que é o dono aí da Odebrecht, o Alexandre, e a gente sabe, Marcelo, que a gente sabe muito bem que provas sobradas, acordo de delação mais do que concluído. Aí você tem essa coisa aí, que também eu quebrei minha cabeça, mas eu não encontrei, né, nas decisões monocráticas de cabecinha de Dias Toffoli, não encontrei nenhuma plausibilidade para deixar o acordo de leniência de pé, mas descondenar, né, vamos colocar assim, a Odebrecht e os seus representantes. E a gente sabe que também, agora, neste exato momento, infelizmente, está ocorrendo a tragédia no Rio Grande do Sul. E qual que é a minha preocupação? Que o pessoal precisa de ajuda mais do que instantânea, é para ontem, já foi ajuda. Hoje a gente precisa concentrar na ajuda de hoje e ajuda para amanhã, porque não para de chover e lá está muito, muito feia a coisa, de verdade. Eu só fico com, não é aflição, é agonia, é indignação, é impotência de saber que muito, mas muito provavelmente os mesmos esqueminhas vão fazer parte do sistema para salvar o pessoal lá no Rio Grande do Sul. Essas empreiteiras estão limpinha da Silva, né, um bom sobrenome para a limpeza que é feita dessa forma, e a corrupção deve. O que vocês acham, pessoal? Eu acho que deve rolar solto, mas aí vocês podem tentar também achar, de repente achar uma coisa um pouco mais romântica, mas a gente está com o pé na realidade. Então, essa situação, mas olha, essa semana foi duro de engolir, bastante duro de engolir. A quantidade de sentenças anuladas, de condenações anuladas, de provas que não valeram nada, de trabalho jogado no lixo, até o Cabral, né, gente? Até o Cabral se colocou numa cadeira de rodas, que até outro dia ele todo fitness, né, garoto fitness, fazendo leg press, tá lá, né, fazendo o papel de Abdel Massif e tantos outros, né, João de Deus, que quando percebe que está mais velho e que pode ser punido, se coloca lá numa cadeira e fala que está todo judiado, né? Só que não, gente. Judiado estamos nós. Cabral tem 400 anos de condenação. Cabral foi o cara que colocou o guardanapo na cabeça e riu da nossa cara. Então você aí, que está do outro lado nessa tarde, que é o cidadão que trabalha, que acorda cedo, que vende almoço para comprar a janta, não sei você, mas eu sou dessas e estou me sentindo com cara de otária. Como é que vocês estão se sentindo com essas novas determinações da mais alta cúpula do Poder Judiciário, da cabecinha de Dias Toffoli e seus pares? Agora, esperar que o plenário vai corrigir? Desculpa, eu prefiro esperar já o prejuízo, né? Esse plenário do Supremo, essa composição do Supremo, não está dando, não. Resumão. Antecipei aqui a nossa pauta do momento em relação ao Alexandre de Moraes, que decretou a prisão preventiva de um réu do 8 de janeiro, porque outros fugiram. Chegamos a esse absurdo, né, Deltan? Nós temos aqui, Deltan, inclusive, a decisão, né? E vou pedir a você, durante o momento que você desejar no seu comentário, quando você quiser, a gente insere aqui na tela para a nossa audiência também acompanhar conosco a decisão, tá bom? Legal, Guilherme. Pode colocar aí, começar colocando a decisão só para o pessoal ver, porque vai ter dificuldade de acreditar no que eu vou falar, tá? Podem passar aí a decisão. Olha só, gente, essa decisão no começo ali, ela basicamente relata o caso, fala que existe essa situação desse réu que foi condenado a pena de tantos anos. Aí pode passar para a próxima página, Guilherme. Pode passar para a próxima imagem, isso. E aí, a decisão é isso aí, gente, 2 páginas, tá? No finalzinho você tá vendo ali, decreto a prisão preventiva do Luiz Carlos de Carvalho Fonseca. E aí, a fundamentação da decisão, que é, vamos dizer, o coração, tá ali no segundo parágrafo dessa página, quando fala que várias outras pessoas têm fugido,
E aí, a partir dali, ele decreta a prisão. A maior parte das citações ali é basicamente irrelevante, mas o argumento é este. E por que eu queria mostrar para vocês? Porque é difícil de acreditar. Pessoal, ontem, quando eu vi essa notícia, eu fiquei absolutamente incrédulo. Eu precisei ver a decisão na minha frente para acreditar. Essa decisão é simplesmente inacreditável. Em uma longa série de outras decisões também inacreditáveis do ministro Alexandre de Moraes, mas nessa ele se superou totalmente em relação a qualquer outra, porque é uma violação tão gigantesca da nossa Constituição e do direito processual penal, que parece até um pesadelo, uma obra de ficção, mas uma obra de ficção do tipo terror. Eu vou explicar esse caso para vocês em detalhes, para vocês terem noção do tamanho do absurdo que é isso aqui. O que aconteceu? Pelo menos 8 condenados ou investigados no 8 de janeiro fugiram do Brasil. Eles quebraram as suas tornozeleiras eletrônicas e se deslocaram para a Argentina e para o Uruguai. Todas essas pessoas foram condenadas a penas que vão de 14 a 17 anos de prisão. No geral, são pessoas mais velhas, que têm entre 49 e 61 anos de idade, ou seja, são pessoas sem perspectiva nenhuma de futuro no Brasil depois de terem sido condenadas a penas tão altas. Algumas delas podem inclusive morrer na cadeia cumprindo pena, ao contrário dos corruptos da Lava Jato, que esses sim estão todos livres, leves e soltos. Mesmo pessoas condenadas há vários anos atrás, há muitos anos de prisão, como José Dirceu, que aliás foi declarado impune em mais um processo pelo Supremo Tribunal Federal nessa mesma semana. Depois que a imprensa revelou essas fugas que eu mencionei, o que o ministro Alexandre de Moraes fez? Ele decretou a prisão preventiva de Luiz Carlos de Carvalho Fonseca, que foi condenado a uma pena de 17 anos no julgamento do 8 de janeiro. E qual foi então o argumento do ministro Alexandre de Moraes? Moraes utilizou o seguinte argumento. Ele disse o seguinte, abre aspas, fundado receio de fuga do réu, como vem ocorrendo reiteradamente em situações análogas. E com isso, o Moraes determinou a substituição de medidas cautelares que existiam contra o réu por uma prisão preventiva para a garantia efetiva da aplicação da lei penal diante do risco de fuga. Gente, essa decisão é tão absurda, mas tão absurda, que é difícil até mesmo começar a explicar o que ela tem de errado, mas vamos pelo básico. Vamos começar pelo básico, que até um estagiário sabe, que até um aluno do primeiro ano de direito sabe, mas que, pelo jeito, o ministro Alexandre de Moraes ou não sabe, ou sabe e não quer ver e não quer aplicar. Primeiro, a decisão foi tomada de ofício, ou seja, por iniciativa própria, sem um pedido da Polícia Federal ou da Procuradoria-Geral da República. Antigamente, o juiz podia decretar a prisão preventiva de ofício, por iniciativa própria, mas essa regra foi alterada pelo Projeto Anticrime de 2019 e agora o artigo 311 do Código de Processo Penal prevê que a preventiva só é cabível a partir de um pedido, de um requerimento do Ministério Público ou da Polícia. Já faz tempo que Moraes tem assumido ilegalmente as funções da Polícia e da Procuradoria-Geral da República e essa decisão é apenas mais uma prova disso. Isso viola também o sistema acusatório, que impõe a separação da função de juiz daquelas de investigar e de acusar. Segundo problema, segunda ilegalidade, a Constituição prevê que nenhuma pena vai passar da pessoa do condenado, o que é chamado em direito de princípio da intranscendência da pena. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ninguém pode ser culpado ou responsabilizado pelos atos de uma outra pessoa. Se alguém está sendo investigado, processado, punido, é só pelos seus próprios atos. Mais uma vez, jamais por atos de uma outra pessoa. Você responde pelos seus atos, pelas suas ações. E uma decisão de prisão preventiva jamais, então, poderia ser fundamentada em atos de terceiros, de outras pessoas, já que é preciso demonstrar que o investigado ou condenado agiu de maneira a preencher os requisitos autorizadores da prisão preventiva. Não pode outra pessoa cumprir os requisitos da preventiva e aí você prende outra, que não é quem praticou os atos que geram a prisão preventiva. Isso é absurdo. Cada réu e cada investigado responde pela sua própria conduta. Ponto. Todo o resto é absurdo. Em terceiro lugar, a decisão não aponta nenhum comportamento e nenhum fato concreto praticado por Luiz Carlos que justificaria a sua prisão. O entendimento uniforme de todos os tribunais é que você não pode basear a prisão preventiva de alguém
em cima de especulação, em cima da simples possibilidade abstrata de que a pessoa fuja, ou que coaja testemunhas, ou de que pratique novos crimes. Não, é preciso mostrar comportamentos da própria pessoa que demonstrem que ela está praticando atos para a fuga, ou atos para coagir testemunhas, ou atos delas que permitem você concluir que ela vai seguir praticando crime. Praticou 30 estupros, é provável que vai praticar o 31º, vai para cadeia. Praticou 10 roubos, é provável que vai praticar o 11º, mas não tem nada disso nesse caso. Em quarto lugar, a decisão não tem nenhuma outra fundamentação idônea, violando aqui a regra da fundamentação necessária das decisões judiciais. O ministro Alexandre de Moraes sequer diz quais são os outros casos de fuga das outras pessoas, sequer detalha, sequer individualiza os casos outros. Ainda que tivesse errado, mas ele nem individualiza, ele nem mostra qual seria a relação dessas outras pessoas também com o Luiz Carlos. E por que essas fugas dariam a entender que ele também fugiria? Em quinto lugar, como não tem fundamento idôneo, a decisão pode ser considerada, na prática, uma antecipação de cumprimento de pena do Luiz Carlos. O que é legal, afinal de contas, o próprio Supremo Tribunal Federal decidiu em 2019 que o início da pena só pode acontecer depois do trânsito em julgado. E eu quero encerrar com uma pergunta. Onde estão os garantistas? Garantistas, cadê vocês? Onde vocês estão? Estão escondidos, nós não os vemos mais. Será que foram sequestrados? Será que foram para o exterior? Será que estão aí debaixo de um cárcere privado? Alguém sequestrou a boca dos garantistas? Estão debaixo de ordens de censura, talvez do Alexandre de Moraes? Onde estão os advogados do Prerro, do Clube da Impunidade? Onde estão aqueles advogados progressistas que defendem um direito processual penal democrático? Onde estão os defensores do direito da defesa? IDDDDDD, Instituto de Defesa do Direito da Defesa, cadê vocês? Vocês são uma vergonha. A única coisa que vocês defendem e que vocês garantem é a impunidade dos seus corruptos de estimação e o direito de vocês ganharem dinheiro e enriquecerem com os casos da Lava Jato. Isso aqui deveria causar uma indignação gigantesca daqueles setores que diziam defender garantias, mas estão todos calados. Nunca foi por direitos. Vocês são uma vergonha. Saiu agora, urgente, pesquisa do Instituto Paraná mostra Bolsonaro em primeiro lugar na corrida presidencial, mesmo estando inelegível. Veja os números. Quase um ano após ser declarado inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral, o ex-presidente Jair Bolsonaro ainda é o nome mais competitivo da direita e, se pudesse disputar uma eleição hoje, estaria tecnicamente empatado com o presidente Lula. Essa é a conclusão de um levantamento divulgado nesta sexta-feira pelo Instituto Paraná Pesquisas. Segundo a pesquisa, em um primeiro turno, com a participação de ambos os candidatos, Bolsonaro receberia 38,8% dos votos, contra 36% de Lula. Nesse cenário, Bolsonaro foi o único nome da direita testado, enquanto os demais candidatos foram o do pedetista Ciro Gomes, com 8,4%, o tucano Eduardo Leite, com 3,4%, e o MDBista Éder Barbalho, com 1%. Em uma simulação de segundo turno, entre Bolsonaro e Lula, o ex-presidente ficaria com 42% dos votos, enquanto o petista teria 41,7%. Considerando a margem de erro de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos, os dois cenários configuram um empate técnico. Nesse embate, 11,3% dos eleitores afirmaram que votariam em branco, nulo ou nenhum, enquanto 5% não souberam ou não responderam. O levantamento também indica que Bolsonaro vem aumentando sua citação espontânea pelo eleitorado, passando de 12,3% em agosto do ano passado para 16,1% agora. No mesmo período, a intenção de voto espontânea em Lula oscilou de 22,6% para 19,9%. Em relação ao potencial eleitoral, medido pelo grau de apoio ou rejeição dos eleitores, o panorama traçado pelo Paraná Pesquisas é semelhante. Sobre Lula, 30,8% responderam que com certeza votariam nele, enquanto 27% daria o voto garantido a Bolsonaro. Por outro lado, 47,4% dos eleitores afirmaram que não votariam de jeito nenhum no petista e 48,4% rejeitam totalmente o ex-presidente.